Vender o seu Nintendo Switch ou qualquer outro produto eletrônico exige uns cuidados para quem compra e também para você que vende, pois infelizmente temos pessoas mal intencionadas no meio de pessoas que estão somente buscando um videogame num preço legal. Então, eu vou te dar algumas dicas para você vender sem medo de ser enganado e no final do vídeo vou te contar uma situação que aconteceu comigo, onde tentaram me enganar enviando um comprovante de Pix falso para eu vender o meu Nintendo Switch Lite. Mas deixa eu te contar primeiro as dicas para você vender seus produtos eletrônicos e logo em seguida te conto essa história que vai te ajudar a fazer como eu fiz, pois o bandido não levou para casa dele o meu Switch Lite. Hoje é muito comum anunciarmos os nossos produtos eletrônicos usados em apps próprios para isso, como o OLX e o Mercado Livre, sendo que o Mercado Livre tem um sistema de segurança maior, pois as vendas são feitas dentro do aplicativo deles, pois eles ganham uma comissão em cima do valor da venda. Já o OLX só coloca você em contato com os compradores. Então, a primeira dica que te dou é manter suas conversas dentro do app que está te colocando em contato com os possíveis compradores. Pode parecer estranho, pois muitos sempre vão te pedir seu telefone para continuar a conversa, mas esses aplicativos te ajudam se perceberem algo suspeito ou podem intervir no futuro caso aconteça algo errado. Então, mantenha suas conversas no app. Eu mesmo cometi esse erro aqui na história que eu vou contar depois, infelizmente. Segunda dica é para quem vai vender presencialmente. Marque para se encontrar com o possível comprador em ambientes seguros, como shoppings, praças públicas com guarda municipal e etc. Evite a casa da pessoa ou outros ambientes que, se algo acontecer, você se coloque em risco, pois não conhecemos a outra pessoa e ela também não nos conhece. Então, um local público seguro é positivo para os dois lados. Hoje, algumas pessoas utilizam aplicativos de entrega, como o Uber, para ir pegar e deixar produtos, sendo cada vez mais comum o comprador oferecer pagar o Uber até a sua casa, para você entregar o produto quando ele fizer o depósito na sua conta bancária via Pix. Então, se você aceitar esse tipo de acordo, só entregue o seu videogame quando o Pix cair na sua conta, algo que deve acontecer imediatamente ou em menos de 2 minutos, pois o Pix é um sistema de transação bancária quase imediato. Então, tome cuidado com falsos comprovantes de Pix. Infelizmente, isso é um golpe antigo que foi repaginado, pois antes faziam com um falso comprovante de transferência via TED DOC, algo que exigia que o comprador aguardasse um dia para ver o dinheiro na sua conta. Mas com o Pix, basta você olhar a sua conta bancária logo em seguida a mensagem da pessoa que disse que fez a transação bancária. Se você está vendendo online para outros estados, te aconselho realizar essa venda pelo Mercado Livre, pois até mesmo o frete é calculado por lá, te permitindo ficar seguro com o envio, recebimento do dinheiro e até deixando o comprador pagar via cartão de crédito, já que o Mercado Pago cuida de todo esse processo. Não recomendo se arriscar a vender por fora da sua cidade sem um aplicativo próprio para isso, pois você vai ficar por conta própria, algo ruim se tratando de equipamentos eletrônicos que são caros no nosso país. Agora, deixa eu contar para vocês a situação que aconteceu comigo ao vender o meu Nintendo Switch Lite no OLX da minha cidade. A pessoa se interessou pelo meu videogame e pediu logo o meu número de telefone, sendo que cometi esse erro que expliquei para vocês evitarem e entreguei meu número. Então, começamos a negociar pelo WhatsApp, mas ela em momento algum barganhou o preço, somente disse que queria dar ao sobrinho dela um Nintendo Switch. Entendia pouco e ficou interessada no meu anúncio. Eu ainda me prontifiquei a ajudar, tirando dúvidas e respondendo tudo o que ela precisava. Então, como era de noite, a pessoa perguntou meu endereço e disse que gostaria de comprar no outro dia, mas a todo momento eu estava desconfiado, mas segui a venda. Quando foi no outro dia, a pessoa disse que iria mandar um Uber pegar o videogame, sendo que me faria o Pix assim que eu estivesse com o carro do Uber. Algo que eu já tinha feito antes até. Mas, para minha surpresa, na hora que chega o carro, eu informo a pessoa, chega um comprovante do Pix e a pessoa pedindo para eu entregar o videogame que o Pix já tinha sido feito. Mas o Pix não chegou na minha conta e eu logo estranhei, pois o Pix é muito rápido. Muitas vezes eu recebia a notificação do meu banco
antes da pessoa enviar o comprovante. Mas nesse caso não recebi nada e a pessoa dizendo que era para entregar, pois estava tudo certo. Eu logo respondi que iria esperar a grana cair na minha conta, pois era incomum demorar o Pix a cair. A pessoa insistiu e eu logo informei que não iria dar o videogame sem ver o dinheiro na conta, sendo que eu mesmo poderia entregar o videogame se o Pix demorasse. A pessoa logo disse que iria na delegacia dar parte. Eu logo estranhei, pois ela não queria aguardar. Já o motorista do Uber me compreendeu, também achou estranho o Pix não ter caído, mas ficou aguardando. Depois de uns 10 minutos, ele disse que precisaria ir e eu disse para ele que me resolveria com a compradora. Já a pessoa não me respondeu mais, mesmo eu pedindo o endereço para entregar, caso o Pix caísse, pois eu me comprometia em honrar a venda se o Pix caísse em algum momento. Lógico que era um golpe, mas a pessoa achou que me intimidando por mensagens eu iria entregar o meu videogame para o Uber, o que seria um problemão, já que eu não iria achar o meu Switch Lite e o dinheiro não iria cair. Logo em seguida, eu fui no site do banco que estava no comprovante do Pix, conversei por chat com a atendente, onde ela fez a denúncia de tentativa de fraude e roubo, pois ela não poderia identificar o comprovante do Pix, mas também achou estranho. Depois, eu abri a delegacia virtual do meu estado e registrei o BO contra a pessoa, já que eu tinha que me proteger, pois até hoje estou esperando o Pix e nunca caiu. Moral da história: tomem sempre cuidado. Eu poderia ter ficado sem o meu Nintendo Switch Lite, que coloquei para vender, e sem o dinheiro, já que se tratou de uma tentativa de fraude e roubo. Não confie em comprovante bancário sem ter o dinheiro na conta. O ladrão sabe falsificar esses comprovantes muito bem. Tomem cuidado com contatos que não conhecem. A pessoa que tentou me roubar tinha foto de documento de motorista, tinha foto dela com documento, mas bem provável que não fosse ela em situação alguma, mas sim outra pessoa que perdeu os seus dados em algum vazamento. Pois foto de documento e com a pessoa ao lado do documento parece fotos vazadas de abertura de conta bancária online, pois eles pedem essas fotos. Já ia esquecendo, a pessoa ao insistir para eu entregar o videogame, eu tive a ideia de ligar por vídeo para ela, para conversar com ela. Ela, lógico, desligou a ligação e tentou ligar por voz. Eu desliguei e liguei novamente por vídeo. Ela abriu a câmera num fundo vermelho e disse que a câmera do celular estava com problemas, o que, lógico, era mentira, pois como ela mandou a foto de selfie com o documento. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Torço que tenham muita segurança em suas compras e vendas. Um videogame é caro no nosso país e nessa alta procura por Nintendo Switch vai ter muitas pessoas mal intencionadas querendo tirar proveito. Então, torço que essas dicas e minha história de quase ser roubado ajude vocês. Eu estou toda semana aqui trazendo dicas para ajudá-los. Eu agradeço pelo tempo que passam aqui comigo. Do mais, vou deixar outros 2 vídeos passando na tela para você conhecer mais o canal. Abração e até mais!